Boa tarde a todos, em nome do Senhor Jesus. Deus possa estar abrindo o seu entendimento, te dando a capacidade a cada dia, a cada momento, para você entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a base do cristão, do crente, é a base da igreja. Então nós vamos ler uma passagem que pouco é lido na igreja, pouco se estuda, porque eu quero deixar esse estudo aqui para vocês, eu quero que vocês escutem até o fim, né? Em nome do Senhor Jesus. Malaquias capítulo 3 e o versículo 7 em diante. Nós vamos estar falando sobre o dízimo, as primícias que são os 10%, os 10 primeiros frutos da obra, para a casa do tesouro, que é a casa de Deus, a obra de Deus. Diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Então aqui ele está dizendo que desde os dias dos seus pais, dos seus antepassados, né? Deus aqui está cobrando de nós guardarmos os estatutos, os mandamentos dele. Então você vê que aqui nós estamos falando sobre o dízimo, começando no capítulo 7, ele já está falando sobre o dízimo. Então, o dízimo ele é um estatuto, é um mandamento. Estatuto é mandamento. E não guardaste, ponto e vírgula. Quando tem ponto e vírgula, você tem que parar naquela metade do versículo e raciocinar naquele versículo ali para você entender o que Deus está falando. Não é pegar e ler diretão, você não vai entender nada. Você tem que ler devagarzinho para entender. Aí ele fala assim: vós não guardaste. Então, quer dizer, a pessoa não está guardando os mandamentos, né? Então, o dízimo, ele é mandamento, de acordo aqui Malaquias 3:10. Vamos continuar para entender. Aí ele diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, eles perguntavam para Deus, em que havemos de tornar? O que nós temos que fazer, né? Aí Deus diz assim: pode roubar o homem a Deus? Roubar o homem a Deus? Tem como? Perguntou. Aí ele fala, porque não tem como, né? Tem como ou não tem? Não tem como roubar. Para muitas pessoas não, mas tem. Ele diz assim, ó, todavia, no entanto, né? Vós me roubais e dizei, em que te roubamos? Ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Então Deus ele não impõe ele não obriga a pessoa a ser dizimista, ele não obriga a pessoa a ser ofertante na casa de Deus. Mas quando você tem condições de ser dizimista, você tem que ser dizimista, porque se você não é dizimista, você está roubando de Deus. Roubando de Deus, você não está guardando os estatutos do Senhor, você não está guardando o mandamento de Deus, porque é mandamento, o dízimo é um mandamento, está aqui, ó, versículo 7, desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Então eles estavam em falta com Deus, não estavam guardando o mandamento do Senhor. Tem pessoas que pensam que os mandamentos de Deus é só os 10 mandamentos e pronto, acabou. Não. Então Deus requer, está perguntando, pode o homem roubar a Deus? Perguntando. Vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí ele diz no versículo 9, as consequências de quem não é dizimista. Ele diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação, quer dizer, todo o povo ali estava roubando de Deus, por isso tinha maldição na vida deles.
E a palavra de Deus diz que maldição sem causa, ela não se cumpre. Então quer dizer que se tem maldição na vida de um cristão, de um crente, é porque tem uma causa, tem uma brecha, tem uma porta para o inimigo entrar. E o dízimo, quando a pessoa deixa de levar a casa do tesouro, aquilo que não é seu, que o dízimo não é seu, o dízimo é de Deus, né? Deus não vai impor uma condição a você e nem te obrigar, mas tem consequência, maldição. Nós vamos entender mais na frente qual que é essa maldição. Aí no 10 ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa de tesouro, todos, ponto aqui, vírgula, né? Todos os dízimos. Tem pessoas que pensam assim: eu não tenho salário para ser dizimista. Eu não tenho salário para ser dizimista, pastor, não tenho salário. Peraí. Mas a pessoa não tem salário, mas ela sempre vai passar dinheiro na mão dela. Vai passar R$100, R$10 é dízimo. Passou R$500, R$50 é dízimo. Passou R$30, R$3 é dízimo. Você tem que levar para cá do tesouro, não é seu. Sempre Deus vai estar mandando o recurso para passar o dinheiro para você comprar essas coisas, alguma coisa. Sempre alguém vai te dar Deus vai criar uma situação para que você tenha esse dinheiro. Então esse dinheiro, quem mandou para sua mão foi Deus. Então, ele requer os 10%. Tem pessoas que pensam: eu não sou dizimista porque eu não tenho um salário mínimo. Mas você sempre está pegando dinheiro, sempre está passando, ainda que seja R$30, são R$3 o dízimo. Quer dizer, você está colocando Deus em primeiro lugar. O dízimo significa as primícias de toda a tua renda. A tua renda é 100 por mês, não importa. Então R$10 não é seu, é de Deus. Você tem que trazer a casa do tesouro. Aí ele diz: trazer a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, sustento. Porque o dízimo é para sustentar a casa de Deus. O dízimo, ele é para sustentar a obra de Deus, para manter a obra de Deus em todos os aspectos. O dízimo foi instituído por Deus já para isso, para manter a casa de Deus. O dízimo é uma espécie de imposto. Você não paga imposto? Tudo que você vai comprar um pacote de arroz, você vai comprar um açúcar, você vai comprar gasolina, pôr no carro, tudo vem imposto. Aí você é obrigado, já vem embutido no valor que você compra. Por exemplo, a pessoa tem uma casa, ela tem que pagar o IPTU, ela não fica sem pagar. Porque se demorar 3 anos, não sei, 4, aí vai para o protesto, vai para o juiz, acaba perdendo a casa. Só que Deus não faz isso. Mas existe uma ação permissiva de Deus. A ação permissiva, Deus permite não porque Ele quer, porque a pessoa saiu da palavra dele e ele não pode fazer nada por conta da desobediência à palavra de Deus. E quem desobedece à palavra de Deus, o diabo entra na vida da pessoa e Deus não pode fazer nada porque a pessoa não está seguindo os estatutos de Deus, os mandamentos do Senhor. E dízimo é mandamento. Aí ele diz: para que haja sustento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Você vê que é o único versículo que Deus fala na Bíblia para você fazer prova, porque ele diz que eu vou abrir a janela do céu e derramar bênção sem medidas, ou uma bênção tal que dela vos há de vir a maior abastança. No versículo 11 ele diz: e por causa disso, por causa que você levou o dízimo, a casa do tesouro, por causa de vós eu repreenderei o devorador. O devorador. Esse devorador, ele diz, para não destruir os frutos da vossa justiça. O que é a justiça? Quem é trabalhador, quem recebeu o seu dinheiro. A justiça de Deus. É o seu salário, entendeu? Para não destruir a justiça, o fruto da sua terra, do seu trabalho.
para que a vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso que muitos estão com a vida estéril financeiramente falando. E o dízimo ele afeta tanto a vida física quanto a vida espiritual também, a parte financeira quanto a parte espiritual. Amém? Então isso é um caso sério, esse negócio do dízimo. O dízimo ele é sagrado. Não podemos tocar naquilo que é sagrado. Se você toca naquilo que é sagrado, se você infringe a lei de Deus, o diabo vai entrar na sua vida. Mais cedo ou mais tarde. Ah, mas pode esperar mesmo. Eu estava aqui sentado e senti de Deus me tocou para falar isso. Já estamos em 10 minutos de vídeo. Mas é o que Deus tem para falar para você. Esse devorador, esse espírito que corta, que devora, que o dinheiro não dá para nada, que não sobra para nada, é prejuízo, é prejuízo, é prejuízo, é devorador. O carro que vive estragando, a moto que vive estragando, não sei o que mais que vive estragando dentro de casa, tudo estragando, é devorador. É doença, é remédio, é devorador. Então você faça o seu compromisso de ser um dizimista fiel da casa do Senhor. E ofertante também. Separa uma oferta sempre que você trouxer o dízimo. Ele fala nos dízimos e nas ofertas. Amém? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que essa palavra venha ficar na mente e no coração de cada um. Mas não só ficar na mente e no coração, que ela venha colocar em prática, porque a fé sem obra é morta. Eu tenho fé em Deus, mas se não praticamos seus mandamentos, é fé sem obras. E a fé sem obras é morta. Então que o Senhor venha abençoar cada um e capacitá-las para, meu Deus, praticar os teus estatutos, como diz aqui a tua palavra, que o dízimo ele é um estatuto, é um mandamento, para que nós não venhamos sofrer o dano, meu Pai, do espírito devorador maligno, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pois eu abençoo a tua vida e que Deus venha abrir o seu entendimento agora, em nome de Jesus, que você tenha o entendimento da palavra de Deus agora, que o Espírito Santo abra o seu entendimento agora sobre o dízimo e a oferta, que não é dinheiro, é obediência, é guardar o estatuto, é o mandamento, para que o mal não venha te atingir. Então, em nome de Jesus, meu Pai, eu abençoo a vida de cada um para a tua glória. Amém. E graças a Deus, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.